Fala, pequeno pôneis, tranquilo? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês com a atividade do PET, do volume 4, semana 2 do primeiro ano, tá bom? Bom, para quem já quiser ir direto nas questões, vou deixar aí no primeiro comentário em qual instante começa, mas eu te recomendo fortemente que você fique, que eu vou explicar tudo o que você precisa saber para conseguir resolver essas questões, tá? Bom, para quem ainda não viu o vídeo da semana passada, eu explico o que é quantidade de movimento e impulso. E eu vou assumir que você já viu o anterior. Se você não viu, veja, tá? Deve estar ou no primeiro comentário, junto com o instante, ou então no iCard aqui. Vou tentar colocar. E agora a gente vai falar da conservação da quantidade de movimento. Como assim, Nathan? A quantidade de movimento é uma grandeza fundamental, ela sempre se conserva independente do que aconteça. Independente se há uma explosão ou uma colisão, a quantidade de movimento de um sistema fechado, de um sistema que só ele interage com ele mesmo, é sempre conservada, tá? Às vezes nem a energia sempre é conservada, mas a energia muda de um tipo para o outro. Então é muito mais simples a gente analisar esse tipo de problema a partir da quantidade de movimento, da conservação da quantidade de movimento, tá bom? Então, imagine que você tem uma situação inicial, sei lá, que uma bolinha está vindo para cá, tá? Ela tem uma bolinha A, ela tem uma massa MA e uma velocidade VA. E uma bolinha B, opa, uma bolinha B que está indo para o sentido contrário, com velocidade VB e massa MB. Isso aqui é antes, tá? Antes, isso aqui é antes da colisão. Provavelmente depois disso elas colidiram, tá? E aí A voltou para cá com uma velocidade VA', que é diferente da inicial, pode ser diferente da inicial, e com a mesma massa. Enquanto a B voltou para o sentido oposto, com a mesma massa, porém uma velocidade provavelmente diferente. E o que eu tenho? O que uma situação tem a ver com a outra? Que independente do tipo de colisão que elas tenham tido, até se elas tenham se mantido coladas após trombarem uma na outra, após se colidirem, a quantidade de movimento inicial ou antes da colisão é sempre igual à quantidade de movimento desse sistema depois da colisão. Tá? Lembrem lá da aula passada que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, qual que é essa quantidade de movimento inicial? É a quantidade de movimento do bloco A, do corpo A, mais a quantidade de movimento do bloco B. E qual que é a quantidade de movimento depois? Lembrando que isso aqui é vetorial, tá? Qual que é a quantidade de movimento depois? É a quantidade de movimento do A, que eu vou chamar de QA', depois da colisão, mais a quantidade de movimento do B, que eu vou chamar de Q', depois da colisão, tá? Por que eu estou enfatizando que isso aqui é vetorial? Porque a quantidade de movimento ela se conserva vetorialmente. Então, eu preciso diferenciar quem aponta para a direita e quem aponta para a esquerda. Como que eu faço isso? Definindo qual lado é positivo. Então, quem estiver apontando para a direita vai ser positivo, quem estiver apontando para a esquerda vai ser negativo. E mais do que isso, a quantidade de movimento ela não se conserva apenas na direção X. Se tiver movimento na vertical também, a quantidade de movimento que eu tenho na vertical antes e depois da colisão, ela também se conserva. Isso aqui é verdade para todas as direções, seja em X, em Y ou em Z, tá bom? Então aqui, em A seria a massa de A vezes a velocidade de A, que é positiva, mais a quantidade de movimento de B, que é a massa de B, vezes a velocidade dele. Como aponta no sentido contrário, é negativo. Esse menos se deve ao fato de eu estar transformando esse vetor em um número, né? Eu diferencio sinais desses vetores, ou sentidos desses vetores, através do sinal. Aqui depois da colisão vai ser a massa de A vezes a nova velocidade dele, que agora é negativa,
mais a massa de B vezes a nova velocidade dele, que agora é positiva, tá bom? Essa relação aqui sempre se conserva independente de qual tipo de colisão eu tenho. A quantidade de movimento inicial é sempre igual à quantidade de movimento final, ok? Bom, espero que tenha ficado claro, mas agora a gente vai especificar tipos de colisões diferentes, o que pode acontecer nessas colisões. O primeiro tipo de colisão que eu vou explicar é o tipo de colisão elástica, tá? E o que acontece na colisão elástica? Os corpos, após baterem, eles se separam, que é a mesma coisa desse exemplo anterior que eu dei aqui, só que um pouquinho mais animado. Então, bateu e separou. Isso é uma colisão elástica. Os corpos se separam após a colisão. Isso é uma colisão elástica, tá bom? Os corpos se separam após a colisão. Nessa colisão elástica, ela pode ser perfeitamente elástica. O que é a perfeitamente elástica? Há uma conservação da energia cinética, tá? Energia cinética se conserva. Na parcialmente elástica, a energia cinética se dissipa em outros tipos de energia, ela se transforma em outros tipos de energia. Então, a energia cinética não se conserva. Isso não vai fazer muita diferença para as atividades do PET em si, mas eu acho importante colocar, tá? E aqui, ó, o que eu tenho? Em qualquer um tipo de colisão, como eu já falei, quantidade de movimento se conserva. Seja colisão perfeitamente elástica ou parcialmente elástica. A quantidade de movimento, vou até escrever 2 vezes para vocês gravarem aí. Quantidade de movimento se conserva, independente de qual tipo de colisão. Colisão elástica, os corpos se separam após a colisão. Eles trombam, mas depois se separam. Cada um segue sua vida. Nas colisões inelásticas, não. Ó, um corpo está vindo, o outro está vindo, e na hora que eles trombam, eles permanecem juntos após a colisão. Então, ó, cada peixinho tinha uma quantidade de movimento diferente. Na hora que eles trombam, eles seguem juntos, tá? De todo jeito, mesmo a colisão sendo inelástica, a quantidade de movimento se conserva. Então, o que é uma colisão inelástica? Os corpos permanecem juntos após a colisão. Se na parcialmente elástica eu já não tinha conservação da energia cinética, aqui eu também não tenho. Energia cinética não se conserva. Porém, todavia, no entanto, a quantidade de movimento sempre se conserva. Então, independente do que aconteça no meu sistema de estudo, desde que eu esteja estudando todos os corpos que estão interagindo, a quantidade de movimento sempre vai se conservar, tá bom? Só para vocês não confundirem, no capítulo passado, na semana passada, a gente estava falando que o impulso era a variação da quantidade de movimento. Mas o que era? Um corpo que sofria uma força externa, né? Agora, não tem força externa, não. Esse corpo que está aqui de fora, ele está entrando no meu problema. Então, a quantidade de movimento desse corpo junto com esse, ela se conserva, tá bom? Nesse caso aqui, são sistemas fechados. Todo mundo que interage está sendo estudado pelo meu problema. Não tem nenhuma força de fora que atua. E aí, nessa situação, a quantidade de movimento se conserva sempre, tá bom? Bora lá, então. Um torcedor de futebol, durante uma partida de seu time na Libertadores, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Isso aqui ficou um pouco vago, galera, porque, por exemplo, quando o cara chuta a bola, beleza, ele faz uma força na bola e simultaneamente a bola faz uma força no pé dele. Ação e reação. São forças de igual valor, mas elas têm sentidos opostos, tá? Então o valor é igual, a intensidade é igual, só que o sentido é oposto. Então, a força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual, talvez aqui, em módulo, ou em intensidade, ou em valor, à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Com essa ressalva aqui, é verdadeiro, tá? Sem essa ressalva, eu colocaria falso, mas fica muito confuso. Eu acho que o objetivo aqui era, não sei. Espero que vocês tenham entendido, né? Se eu falo de grandezas vetoriais, o fato do valor ser igual não significa que elas são iguais, tá? Então, como não tem esse detalhe, eu vou deixar falso mesmo. Por quê? Porque duas grandezas vetoriais, para elas serem iguais, não basta que o valor delas sejam iguais, elas têm que apontar para o mesmo lado. Por exemplo, o João saiu daqui e andou 10 metros para baixo. Maria saiu daqui e andou 10 metros para a direita. Eles tiveram o mesmo deslocamento? Eles andaram a mesma distância, mas eles saíram do mesmo lugar e foram ambos para o mesmo lugar? Não, porque o vetor de deslocamento foi diferente. O sentido do vetor e a direção do vetor fazem parte da qualificação dele. Então, não é igual porque são iguais apenas em direção e em intensidade, em módulo. O sentido é oposto, né? Sentido oposto. Beleza, sentido oposto. A quantidade de movimento em uma colisão inelástica, aquela que eles permanecem juntos após a colisão, como o jogador chutando a bola a gol, não se conserva, pois as condições dos sistemas não são ideais. A energia cinética não se conserva, a quantidade de movimento se conserva sempre, tá? Então, se conserva sim, quantidade de movimento sempre se conserva. Em colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e em sentido. Em colisão. Então estou pensando que tem dois jogadores aqui batendo a cabeça. Entendi isso. Em colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem. Tá, o impulso ele é uma grandeza vetorial que aponta para o mesmo lado da força, né? Ele é a força vezes o tempo de contato entre essa força e o corpo, entre os dois corpos, né? Então o impulso ele vai apontar para onde a força apontar. Como aqui é ação e reação, ó, uma força aponta para cá, a outra força aponta para cá. Então o impulso também é oposto, porque o impulso ele tem o mesmo sentido e direção da força. Então cada uma dessas cabeças vai para um lado diferente porque sofrem impulsos com sentidos opostos, tá? O sentido aqui tem que ser oposto. Por isso essa também é falsa. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola. Sim, eu estou analisando só a bola. Então, quando o jogador chuta a bola, ele altera a quantidade de movimento dele. Ele faz ela ir mais rápido. Ele aumenta a velocidade da bola, aumenta a quantidade de movimento dela. Que, por sua vez, é novamente alterada quando a bola se choca na rede. Quando a bola se choca na rede, ela perde velocidade. Como a quantidade de movimento mede tanto a massa quanto a velocidade, cada variação que eu tiver na velocidade aqui varia a minha quantidade de movimento. Então, quando o jogador chuta a bola, a velocidade aumenta? Sim. Então, aumenta a quantidade de movimento. Quando a bola bate na rede, a velocidade diminui? Sim. Então, se a velocidade diminui, a quantidade de movimento também diminui. Isso é verdadeiro. Mas você não falou que a quantidade de movimento se conservava, Nathan? Então, se eu colocar o pé do jogador na jogada, o pé do jogador vai perder quantidade de movimento. Então, na hora que eu somo a quantidade de movimento do jogador, do pé do jogador e da bola, essas duas juntas se conservam, tá? A bola só ganhou quantidade de movimento porque o pé do jogador perdeu. Então, quando eu coloco o pé do jogador no meu sistema de estudo e somo a quantidade de movimento dele no meu problema, eu tenho uma conservação da quantidade de movimento.
Quando eu analiso só a bola, ela sofre forças externas, então meu sistema não está isolado. A quantidade de movimento se conserva sempre quando eu estou analisando todos os corpos envolvidos. Tá? O goleiro continua em repouso após fazer uma defesa. Não conseguiu agarrar a bola que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade. Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual? Bom, deveria ser. Mas nessa situação aqui, ó, o goleiro está aqui. E aí ele... Tá, esse é um goleiro. A bola, antes da colisão, a bola estava vindo com uma velocidade v, né? E aí após a colisão, o goleiro está aqui do mesmo jeito. Fala que o goleiro permaneceu em repouso. E esse é o grande problema. E a bola volta com velocidade para lá. Por que esse é o grande problema? Porque a quantidade de movimento que eu tenho aqui no início, a quantidade de movimento antes aqui, ela é apenas a da bola, né? Se eu adotar aqui para a direita é positivo, antes eu tinha menos a massa da bola vezes a velocidade de quantidade de movimento. E depois da colisão? Depois da colisão, eu só tenho a quantidade de movimento da bola também, né? Porque se não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. E nesse caso aqui, a velocidade é positiva. Então fica uma quantidade de movimento positiva. Então o valor em si até que é o mesmo, mas a quantidade de movimento tem que se conservar em todos os parâmetros, porque ela é uma quantidade vetorial. Então, aqui tinha movimento só para a esquerda e aqui tem movimento só para a direita. Essa quantidade de movimento não se conservou. Tem algum problema aqui. O goleiro não pode ter ficado em repouso. O goleiro dá um pequeno recuo, né? Ele ganha uma pequena velocidade para trás quando isso acontece, que seja na mão dele, para que a quantidade de movimento seja conservada. Então, nesse caso aqui, também é falso. Tá bom? Vamos para a segunda. Um atirador de uma agência federal, cuja massa é 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ambos só podem sofrer, atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. As balas têm massa de 40 gramas cada uma e saem da metralhadora com velocidade de 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador ao disparar uma bala? Considere o sistema isolado de forças externas, então agora o sistema é isolado, tudo está dentro do mesmo problema de estudo, né? E junto ao equipamento inicialmente em repouso. Então aqui, ó, estava todo mundo em repouso antes. Tá aqui o atirador com a sua metralhadora. Beleza. E aqui a massa, a bala estava aqui dentro, né? A bala estava aqui dentro. Então, a massa de todo mundo aqui é 72, né? A massa do atirador com a espingarda é 72 kg, 70 mais 2 da espingarda, e a bala está parada, então a velocidade, a massa de B é 40 gramas. Aqui é bom a gente passar para quilogramas para ficar na mesma unidade, tá? Quanto que é 40 gramas em quilogramas? 1 quilograma é 1000 gramas, então eu preciso dividir aqui por 1000. 40 dividido por 1000 dá 0,040 quilogramas. Então a massa da bala aqui é 0,040. Isso aqui é o início, tá? Isso aqui é antes. E aí depois o que acontece? O atirador ainda está aqui, né? Segurando a sua super espingarda. Metralhadora, desculpa. Só que agora ele sofre um pequeno recuo. Ele ganha uma velocidade para trás aqui, tá bom? Enquanto a bala ganha uma velocidade para frente, tá? Essa é a situação final, esse é o fim do problema. E se esse é um sistema isolado, se a arma está fazendo a força na bala e a arma também está no problema, né, junto com o homem, eu tenho que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no fim.
E um detalhe importante aqui é que a gente tem que pensar como vetor, né? Então, tudo que apontar para a direita vai ser positivo e tudo que apontar para a esquerda vai ser negativo. Então, no início aqui, eu tenho o quê? Posso pensar a quantidade de movimento do atirador mais da arma, mais a quantidade de movimento da bala. E depois, a quantidade de movimento do atirador, mais a quantidade de movimento da bala. Só que aqui é tudo zero, né? Por quê? Porque a massa é 72, né? Massa do atirador vezes a velocidade do atirador inicial, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala inicial. Isso aqui é a massa do atirador vezes a velocidade final do atirador, que eu estou chamando de V', mais a massa da bala vezes a velocidade da bala final, que eu estou chamando de V'. A massa é 72, mas a velocidade é zero. A massa é 0,04, mas a velocidade é zero. Então, a quantidade de movimento aqui no início é zero. E depois tem que ser zero. E pode ser, por quê? Porque uma das velocidades é positiva e a outra é negativa. Por isso que eu tenho a quantidade de movimento, por isso que o sentido é importante, tá bom? A massa aqui é 72 e essa velocidade aqui é o que eu quero saber. Qual que é a velocidade de recuo dela, tá? Ela vai dar negativa, o que faz sentido ela ser negativa porque ela está apontando no sentido contrário, ela está apontando para a esquerda no meu desenho ali. Mais a massa da bala, que é 0,04, vezes a velocidade, que é 800. Então ficou 0 é igual a 72 VA' mais 32, né? Posso cortar esse 0 com a vírgula, fica 4 vezes 8, que é 32. Então VA' vai ser igual a menos 72 VA', né? Trocando de lado, o 32 vai ficar 72 VA' igual a menos 32. VA' vai ser igual a menos 32 dividido por 72, que vai dar menos 0,444 metros por segundo. Tá bom? Então aqui a resposta certa seria a letra A. Ah, Nathan, mas a bala saiu a 800, o recuo desses caras foi só 0,44? Sim, porque como eles têm uma massa bem maior, o recuo que eles sofrem é bem menor, né? Porque o que se conserva é a quantidade de movimento, o produto da massa pela velocidade. Tá certo, galera? Vamos para o último então. Ó. Dois patinadores de massa igual a 80 kg na última volta de uma final de competição de patinação de velocidade movem-se com velocidade de 54 e 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos até a linha de chegada. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? Então aqui é uma colisão inelástica, né? Eles permanecem juntos após a colisão. Então aqui está o A, com uma velocidade de 63 km por hora, para a direita, né? E está o B, com uma velocidade um pouco menor de 54 km por hora. Tá? Como a gente pode achar a velocidade em km por hora também, a gente precisa transformar isso. E a massa de A é igual à massa de B, que é igual a 80 kg. Isso antes, né? Isso no início. Aqui no fim, o que eu tenho? Que o A e o B estão juntos, né? E se movem com uma nova velocidade aqui, que eu não sei, que é o que eu quero descobrir. Então, o A alcançou o B, tentando ultrapassar eles, os dois se embolaram, ficaram juntos e seguiram com uma velocidade nova aqui, né? Eu quero descobrir qual que é essa nova velocidade aqui. Para isso, a gente vai falar que a quantidade de movimento se conserva. Ou seja, que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Qual que é a quantidade de movimento no início? É a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. Qual que é a quantidade de movimento no final? É a quantidade de movimento do A mais a nova quantidade de movimento do B. Essa nova aqui eu vou pôr de situação linha, tá bom? Aqui é a massa de A vezes a velocidade dele, massa de B vezes a velocidade dele. Aqui é a massa de A vezes a nova velocidade, né? Vou chamar de VA' por enquanto.
mais mb vezes a nova velocidade. Certo? A massa de A é 80. Opa, apertei errado aqui. A velocidade de A é 63. Todos positivos, né? Porque todos apontam para a direita, todos estão para o mesmo lado. Então, nesse caso aqui, eu não tenho muito problema com pensar em sinal. A massa de B é 80, vezes a velocidade dele, que é 54. A massa é 80 vezes a nova velocidade, que é V. E aqui a massa é 80 vezes a nova velocidade, que é V. Tá bom? Vamos lá então. Aqui, para ficar mais fácil as contas um pouquinho, eu posso deixar o 80 em evidência. E aí vai ficar 63 mais 54. Tá bom? E aqui vai ficar 80 em evidência, V mais V. Com isso eu posso cortar esses 80, que eles estão multiplicando de maneira igual dos dois lados, né? Ou seja, eles não influenciam no problema. Coloquei em evidência aqui para simplificar. Se você quiser fazer as contas aí tudo e tal, tranquilo, mas eu gosto de evitar sempre fazer contas difíceis, sempre que eu possa. 63 mais 54 vai dar 117, que é igual a 2V. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. V vai ficar igual a 117 dividido por 2, que vai ser 55 mais 3,5, 58,5 km por hora. Tá bom? Então, depois que eles se embolaram, eles seguiram com uma velocidade um pouquinho maior do que estava mais lento e um pouquinho menor de quem estava mais rápido. Tá? É uma resposta que faz sentido, 58,5. Tá certo? Quilômetros por hora, os dois seguiram juntos após a colisão. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, curte aí para dar uma incentivada. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E quem quiser seguir nas redes sociais, tá aí. Abração, galera. Até mais.